Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje a nossa videoaula, a nossa aula que nós vamos trabalhar, será referente ao capítulo 10 da frente 1 de mecânica, onde nós iremos conversar um pouquinho sobre trabalho, potência e energia. Bom, como vocês já sabem, a partir das aulas passadas, né, que a gente vem sempre trabalhando, eu tenho dividido os vídeos relacionados ao material tanto da teoria quanto o material de exercícios, por conta para eles não ficarem tão densos relacionados ao conteúdo e às vezes vocês acabarem se perdendo. Você está assistindo um vídeo às vezes de 40, 50 minutos, você acaba se perdendo no meio dele e precisa assistir às vezes todo ele novamente para entender o conteúdo. E vamos conversar aqui. Convenhamos que um vídeo às vezes de 50 minutos somente da pessoa falando acaba sendo um pouco denso realmente, né, da gente conseguir trabalhar. Então a estratégia para os vídeos ficarem um pouco mais dinâmicos, um pouco mais rápidos, né, claro que a gente às vezes não consegue passar um conteúdo em 10 minutos, 15 minutos, ou até menos, né, sem por consequência de redução desse tempo, deixar o conteúdo mais raso. Então a gente tenta deixar o conteúdo mais completo possível. Claro que isso aí acaba afetando um pouco no tempo. De modo que a gente consiga abranger mais em partes divididas, né, com pouco tempo, a gente divide as aulas aqui para vocês trabalharem. Bom, nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre a definição de trabalho, que tipo de nova força, do que seria isso, o que vai ser a relação de trabalho com as novas partes que nós vamos estudar daqui em diante, tá bom? E eu quero deixar bem claro que essa parte aqui que nós vamos trabalhar, tanto de trabalho, potência e energia, é uma das partes que, assim como a dinâmica, né, como eu falei para vocês que a dinâmica é uma parte, é uma peça muito chave da mecânica, a energia, assim como a dinâmica que trabalha, que necessita muito dela para sobreviver, a energia e o trabalho são também peças fundamentais para essa toda engrenagem que nós estamos trabalhando aqui, dessa toda máquina, que seria a mecânica newtoniana que nós estamos vendo, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos para as definições, o que seria o trabalho de uma força. Pessoal, antes de mais nada, a gente tem que lembrar a definição de força. O que é força? Força nada mais é que um agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o que ele atua. Lembra lá que eu falei para vocês a respeito da definição de força, que é o que acaba modificando, deformando e acelerando o corpo de um objeto do seu estado de repouso? O fato de qualquer objeto estar em movimento constante e do nada ele começar a ser acelerado, né, a partir do movimento da ação de uma força externa, né, que ele sai do que é chamado de inércia, a gente tem o agente físico atuando, que seria a força. O fato de você tirar o objeto da inércia, você acaba afetando você acaba afetando a velocidade dele, né? O fato de você ter uma aceleração, você afeta a velocidade desse objeto, e isso é causado pela força, justamente que ela é uma relação direta com a massa e a aceleração desse objeto. Tá bom? Então, força nada mais é que um agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o que ele atua. Beleza? Beleza. Ó, nós temos aqui o nosso objeto que está se locomovendo. E o que seria o trabalho da força paralelo ao deslocamento, pessoal? Bom, nós temos aqui, o nosso objeto ele está se deslocando, vou voltar aqui e a gente vai falar um pouquinho dessa parte. Imagina a gente estar trabalhando aqui com uma força constante, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento D efetuado por um corpo devido à ação que ele atua. Vou colocar aqui mais claro para vocês. A gente tem o nosso objeto aqui, ele está sendo, uma força F está sendo aplicada nele, e com razão desta força, por conta dessa força, nosso objeto ele está se deslocando de um certo ponto 1 para um ponto 2. Vamos aqui, igual a gente vê aqui na nossa animação. O fato dele se deslocar, né, por conta dessa força, a gente percebe que ele teve um certo deslocamento D, né? A gente pode perceber que a força ela está paralelo ao deslocamento. Lembrando que o deslocamento, assim como a força, são grandezas vetoriais, precisam de módulo, direção e sentido. Então, tanto a força quanto o deslocamento, eles estão em sentidos iguais, estão em direção iguais e só não tem o mesmo módulo, tá bom? Mas eles estão tanto na mesma direção quanto no mesmo sentido. Os dois estão indo para a direita e na horizontal, tá bom?
A partir disso, a gente pode definir como trabalho essa relação. O trabalho de uma força é definido com uma grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e mesmo sentido. Pessoal, o trabalho ele é definido por essa equaçãozinha aqui, por esta fórmula, como vocês gostam de chamar. O que é essa letra grega aqui, que eu não consigo entender, eu não consigo identificar que letra que é? Eu sei que o F significa força e sei que o D significa deslocamento. Mas e esse outro aqui? Ora, por analogia, estamos falando de trabalho, a única alternativa, a incógnita que nós não conhecemos, se um é força, o outro é deslocamento, essa terceira incógnita que a gente não conhece, ela é o trabalho propriamente dito. Essa letra aqui, pessoal, ela é uma letra chamada de tau. Ela é uma letra grega que tem a ver com o trabalho, tá bom? Ela vai ser diretamente relacionada ao trabalho. Então, toda vez que você ver essa letra grega aqui, você sabe que estará falando de trabalho, tá bom? Quais são as unidades de medida do trabalho? Pessoal, no Sistema Internacional de Medidas, que a gente já falou no começo das nossas aulas, tanto presenciais e um pouquinho aqui no EAD, a gente falou um pouco sobre o sistema de medidas, que é a forma que você vai trabalhar e caracterizar o final dos seus exercícios. Você precisa dar uma medida a esse exercício. A gente sabe que a força ela é medida em newtons, que é o N aqui maiúsculo. E a gente sabe que o deslocamento D ele é medido em metros, tá bom? E o que seria a medição do Joule? Ora, pessoal, o trabalho. Qual seria a unidade de medida do trabalho? O trabalho, pessoal, é medido em Joule. Como que surge esse Joule? O que é esse Joule? Pessoal, Joule é uma unidade relacionada à energia e ela nada mais é que uma relação de Newton vezes metro, tá bom? Isso aí a gente tem o produto de Newton vezes metro, surge o nosso Joule. É a relação entre o produto de Newton vezes o metro, né, que é a relação de força vezes deslocamento, surge o trabalho e acaba surgindo essa relação de Joule. Quais são os tipos de trabalho que nós temos, pessoal? Nós temos o primeiro trabalho, que é o trabalho motor. O que significa? É quando a força e o deslocamento elas têm mesma direção e sentidos. O trabalho é um número positivo. Como assim mesma direção e positivo? Vamos voltar lá para o nosso exemplo da caixinha se movimentando? É muito bom. Ó, a força ela está apontando para a direita, né? O agente, que é a força, ela vai deslocar a nossa caixinha da esquerda para a direita. Esse é o sentido que nós estamos adotando. O deslocamento é o mesmo relacionado à força. Então, isso nada mais é que um trabalho motor, onde nós temos na mesma direção e no mesmo sentido, a força sendo atuando junto com o deslocamento. Então, nós temos um trabalho motor, belezinha? E o trabalho, né? Nós temos aqui, tinha um exemplo. E o trabalho resistente. Pessoal, o trabalho resistente é quando a força e o deslocamento têm mesma direção, ou seja, estão na horizontal, se a gente for trabalhar assim, mas sentidos contrários. A gente tem que lembrar isso daí. As setinhas estão apontando de maneira que elas fiquem opostas. A gente entende, então, que o trabalho é um número negativo. Como que a gente enxerga isso? Ó, a gente tem aqui, que vai ser um trabalho resistente, nós temos o nosso objeto aqui, o nosso bonequinho tentando empurrar um caminhão, né? Ele vai tentar empurrar esse caminhão aqui, com certeza ele não vai conseguir empurrar o caminhão vai se locomover para a direita, enquanto a força que ele está fazendo em oposição ao caminhão vai se locomover para a esquerda. A partir disso, né, o caminhão consegue se mover porque ele é muito mais forte que a pessoa, mas o trabalho realizado nesse sisteminha aqui vai ser menor que zero, porque se trata de um trabalho resistente. Como que a gente trabalha em relação a isso? Pessoal, foi trabalhado, só foi passado o módulo para vocês ali, o valor real da equaçãozinha do trabalho, mas a equação real que você tem que considerar quando faz as equações do trabalho, você tem que considerar o cosseno do ângulo entre os vetores de força e deslocamento. Quando você começa a trabalhar com cosseno, por quê? O que acontece? Vai mudar drasticamente os sinais e vai afetar o porquê de ser um trabalho resistente, né? E um trabalho motor, no caso. Quando nós temos mesmo sentido
de força, junto com o deslocamento, percebam que tanto o vetor força e o vetor deslocamento eles estão indo para a mesma direção e mesmo sentido. Qual o ângulo entre esses dois vetores? A relação entre dois ângulos, entre dois vetores paralelos de mesmo sentido e mesma direção, né, que eles estão paralelos, é zero. O cosseno de zero, pessoal, é 1. Por isso que o trabalho ele fica nessa relação, força vezes deslocamento. Não tem o cosseno aqui, porque esse seria o trabalho máximo. O que acontece quando é um trabalho de força resistente? Ora, quando é de força resistente, a força está se opondo ao deslocamento. Nesse caso, o que vai acontecer? O trabalho ele será negativo, porque o ângulo entre o vetor força, percebam que está aqui para a esquerda, e o vetor deslocamento, eles formam um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 graus, lembrando lá da trigonometria, pessoal, é menos 1. Por isso que o trabalho é negativo. Belezinha? Vamos lá. O que é o trabalho de uma força que não é paralela ao deslocamento? É isso que a gente vai trabalhar agora com relação do cosseno. Vamos imaginar uma força constante, que agora aqui a gente está trabalhando somente com forças constantes, tá bom? Que forma um ângulo θ em relação ao sentido de deslocamento de um corpo. Como assim? Vamos lá. Ó, nós temos aqui o deslocamento e a força ela está em uma direção que está na diagonal ao sentido do movimento. Como que você calcula essa força? Pessoal, como você vai calcular essa força? Da mesma forma que você calculou todas as outras forças, lembrando sempre do cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá bom? Sem muito segredo aí também, tá? O que é o trabalho de uma força variável? Pessoal, nesse caso aqui, a gente trabalhou somente com forças que estavam de maneira constante, ou seja, não eram um valor que era um valor absoluto. Ou seja, elas não ficavam variando conforme o tempo ou o deslocamento. Na vida real, a gente trabalha muito com as forças variáveis. E onde você pode encontrar as forças variáveis são nas molas e outros exemplos e afins. Se a força F ela for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento do corpo. Como o trabalho é um produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto desse trabalho será numericamente igual à área do gráfico. E a gente pode usar o gráfico também para forças constantes. Ou seja, quando você tiver um exemplo onde as forças elas são variáveis, como que você vai calcular o trabalho? Você não pode calcular simplesmente pela equação. Ora, você vai calcular através da área do gráfico. Quando você tem um gráfico aqui de força por deslocamento, esse é um gráfico simples quando a gente está trabalhando com a força variável. Isso daqui é um gráfico de mola também, como você pode perceber que a força cresce conforme o deslocamento. A área, a seção da área aqui, ó, onde nós temos pintado de amarelo, é numericamente igual, ou seja, o valor numérico dessa área, ela é numericamente igual ao valor do trabalho que está sendo aplicado, que está sendo calculado no nosso sistema. Nesse caso, como que você calcularia isso daqui? Olha, é base vezes altura dividido por 2, é a área de um triângulo retângulo. Isso daqui a gente vai ter que lembrar muito de geometria, pessoal, na parte da matemática. Então, se você às vezes tem alguma dificuldade, volta algumas aulas aí do professor de matemática de vocês, ou manda mensagem, a gente faz uma revisãozinha básica para vocês. Mas geralmente vai cair um triângulo retângulo, vai cair um trapézio, cai algumas coisas que as fórmulas, as equações de área, elas são bem simples e é somente prática com alguns exercícios para você ir decorando. Tá bom? Perfeito? Vamos lá. Qual é o trabalho da força-peso? Pessoal, vamos considerar um corpo de peso P e seja H o deslocamento vertical sofrido pelo corpo durante o movimento vertical. Quando a gente está na subida, o que acontece? Ó, nós temos o nosso objeto P aqui, lembrando que a força-peso é uma força que realmente atua para baixo do nosso movimento, que está apontando para o centro da Terra, e nós temos o sentido aqui do nosso movimento, nós temos a altura H, e como calculamos o trabalho dessa força? Lembrando que o deslocamento ele está sendo de baixo para cima. Ele está contrário ao sentido da força. Lembra que eu falei para vocês? Se a força está no sentido contrário do deslocamento, o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas, ele é negativo, ele é 180. Né?
o ângulo entre essas duas forças, né? Entre essas duas grandezas aqui no caso. Ele é 180 e cosseno de 180 é menos 1. Por isso que o trabalho sai negativo na subida. E na descida? Na descida é justamente o contrário, pessoal. Por quê? Tanto a força quanto o deslocamento, eles estão no mesmo sentido. Se eles estão no mesmo sentido, o cosseno do ângulo entre eles será 0. O cosseno de 0 é 1. Logo, fica só o valor da força vezes a altura. E quando a gente tem que lembrar que numa trajetória desse caso aqui, o trabalho da força-peso, ele independe da trajetória, justamente porque ele vai depender somente da altura e do peso do corpo aqui. Então, nesse caso aqui, onde nós temos o nosso objeto caindo e temos diferentes trajetórias aqui relacionadas ao eixo X, a gente só vai trabalhar com a altura dele em Y, porque está relacionada diretamente com a força, tá bom? O que seria o trabalho de uma força elástica, pessoal? Quando a gente observa, né, uma mola que ela está sofrendo deformação num regime elástico, a gente aplica uma força F. Quando a gente aplica essa força F, ela vai surgir uma força elástica igual ao atrito, que ela vai estar no sentido oposto ao que a gente tenda ao movimento que nós estamos fazendo. Como assim? Não estou conseguindo enxergar, professor. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá, nós temos a nossa mola em repouso aqui e nós aplicamos uma força de deformação F, que está puxando a nossa mola para a direita, ou seja, nós estamos deformando a nossa mola. Estou puxando a mola para a direita, ela saiu do espaço inicial dela aqui, da forma inicial dela. Quanto mais nós puxamos, mais a força elástica vai puxar de volta, vai puxar, né, vai tentar contrair a mola para ela voltar ao estado elástico dela normalmente. Tá bom? Isso acaba sendo umas forças de oposição, onde nós temos que essa força é igual a força elástica. Lembrando que força elástica é relacionada a um K vezes o X. Lembrando que o X é a deformação sofrida pela mola, ou seja, é esse espaço aqui, ó, é a deformação sofrida, né, a variação de espaço sofrida pela mola, e K é uma constante elástica de cada mola tem a sua constante própria. Tá bom? Para a gente calcular o tipo de força, né, o trabalho que está sendo aplicado nesse nosso sisteminha, a gente precisa voltar e usar o trabalho o gráfico da força elástica, que é um gráfico da força elástica em função da deformação, né, que está sendo sofrida assim, que está sendo sofrida. Lembra que eu falei que esse gráfico ia aparecer de novo? É um gráfico aqui de força variável, onde nós temos aqui a força aumentando conforme o deslocamento da nossa mola. Vamos lá, nós temos aqui a relação de Kx, né? E para a gente calcular qual que seria o trabalho calculado, o trabalho executado por esta mola, nós fazemos o gráfico. Nós trabalhamos com gráfico. Isso daqui é um triângulo retângulo. Qual que é a área de um triângulo retângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A força não é Kx, ó, a força elástica ela não é Kx, é uma relação de Kx. Então, ela é a altura. Base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai substituir, ó, a altura é Kx e a base é x. X vezes x dá Kx ao quadrado por 2. Logo, o trabalho de uma força elástica ela é numericamente igual à área desse gráfico. Por isso que vai ficar o trabalho sendo mais ou menos Kx quadrado sobre 2. Esse mais ou menos vai depender de como que está o gráfico. Se o gráfico for embaixo do eixo x, você vai trabalhar com o seu trabalho negativo, tá bom? Porque é uma área embaixo da curva, é embaixo do eixo das abscissas das ordenadas, tá bom? A gente tem aqui duas observações que é interessante a gente lembrar, que o trabalho de força elástica é positivo quando a mola está voltando para a posição inicial, pois o deslocamento da deformação x e a força elástica têm a mesma direção e sentido. O que isso quer dizer? Ó, o trabalho da força elástica é positivo quando a mola está voltando. Pessoal, vamos pegar a nossa molinha aqui. Vou voltar aqui rapidinho, ó. Percebam, quando a mola está voltando, tanto a força, que vai ter a força elástica, não vai existir mais essa força F aqui, tanto a força elástica quanto o deslocamento, a tendência de qualquer mola é voltar para o seu estado inicial elástico, né? É a tendência dos objetos, dos materiais elásticos. Tanto a mola quanto a força, elas vão
a força vai acabar diminuindo, né, conforme a mola vai voltando ao seu estado inicial. Se elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, o trabalho acaba sendo positivo nesse caso, nesse sisteminha aqui. No caso contrário, onde nós temos você puxando a mola e o deslocamento está sendo para a direita, enquanto a força elástica puxa para a esquerda, o trabalho ele é negativo, igual passado aqui na nossa observação 2. O trabalho da força elástica é negativo quando a mola está sendo deformada, pois o deslocamento, deformação x, e a força elástica tem mesma direção, mas sentidos opostos. Belezinha? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós falamos bastante sobre trabalho, o trabalho de uma força. Na próxima aula nós vamos falar sobre potência, definição de potência. E por fim, na terceira e última aula, nós vamos falar sobre energia. E assim seguimos para os exercícios. Tá bom? Eu espero que vocês tenham novamente gostado, tenham feito suas anotações, tenham tirado todas as suas dúvidas. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, manda uma mensagem pra gente aqui do cursinho, que a gente está sempre à disposição para responder vocês com o maior sorriso no rosto, porque a maior alegria nossa é vocês estarem aprendendo esse conteúdo, tá bom? Não precisa ser necessariamente sobre esse conteúdo, vocês podem mandar mensagem dos conteúdos anteriores, que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.